Boa noite, torcida tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Fiquei uma semana sem gravar vídeo. Eu tive umas reações à vacina, tive problemas estomacal, fiquei praticamente a semana toda passada ausente. Tinha muita coisa para falar dos outros jogos, né? Principalmente do jogo contra o Barcelona, mas não tive a possibilidade e estou gravando agora de noite, né, segunda-feira, o vídeo do jogo contra o Inter. Eu já não tenho nem mais forças, né, para falar sobre o time do Fluminense e do Roger. Já saturou, né? A gente já não aguenta mais ver tantos erros, né, num time só. E a gente viu o tempo passando, né, os times evoluindo, os times contratando, os times mostrando o potencial de cada um, principalmente na Libertadores, né? E o Fluminense ele só continua tendo um nível mais baixo possível em atuações. Eu lá atrás até fui muito defensor do Roger quando chegou, da ideia, mesmo querendo que o Marcão ficasse, porque eu achava que era mais justo. O Marcão levou o time para a Libertadores junto com o Odair. Eu defendi o Roger por muito tempo, principalmente porque o Fluminense não teve uma pré-temporada, né? E a gente tinha um calendário muito maluco, no qual ele não teria tempo suficiente para colocar em prática o futebol dele. Mas eu também fiquei pensando, né? Eu falei, cara, imagina o Roger colocando em prática numa pré-temporada esse futebol aí. Porque, no fundo, todos os times no futebol brasileiro não teve pré-temporada. Nenhum time teve. E a estratégia do Campeonato Carioca não foi tão bem montada, né? Não foi uma estratégia interessante. E quando o time teve que jogou próximo à Libertadores e a expectativa era a pior possível. Por exemplo, aquela vitória em cima do Botafogo, né? Antes da estreia contra o River, a gente não tinha um esquema, não tinha um estilo, o time era muito lento, não tinha nada pronto, né? Era como se fosse um time em formação. E as finais do Carioca, da forma como o Fluminense perdeu para o Flamengo, né? E com uma pressão absurda para cima do River Plate na volta, né, no jogo da Argentina. E aí o Roger teve que mudar o time totalmente, né? E é um ponto que eu quero chegar. Eu acredito que para o jogo de quinta-feira vai haver algum tipo de mudança, né? E ela já ocorreu um pouco ontem, né? Não mudou o esquema, tá? Porque ficou parecendo na escalação que seria um 4-4-2, mas não teve, né? A imprensa, que eu acho até ridículo, ela joga muito a favor do Roger, né? Agora tá começando a bater, mas ela humaniza demais o Roger e tenta colocar algumas situações com que ele fique que ele fique um pouco blindado e não seja criticado, né? Na semana passada vimos muito isso, algumas entrevistas, né, que saíram em alguns portais, mas ontem nós tivemos o Iago jogando praticamente na ponta esquerda, né? E o Iago é um segundo volante que pode fazer uma função mais para o meio, né? Na posição de não que ele fosse um camisa 10, mas ele poderia fazer uma função no esquema que eu já venho falando há muito tempo, né? O Fluminense poderia muito bem colocar o André com o Martinelli e o Iago, e seria meu trio, né, no meio de campo. Ontem, teoricamente, deveria ser assim com o Ganso jogando mais livre, e ficou muito claro que o Ganso jogou de uma maneira com mais liberdade, né? O Ganso, em vários momentos do primeiro tempo, ele jogou em várias pontas você tem duas pontas, né? Mas em vários cantos do campo, né? Você vê o Ganso jogando um pouco mais recuado na saída de bola. Em outros momentos ele jogava um pouco mais para o lado direito, onde ele saiu a jogada do primeiro gol, por exemplo. Em outros momentos ele estava mais para o lado esquerdo. Mas, continuando o que eu estava falando do Roger, né? O Roger teve um bom tempo, né, até as oitavas de final da Libertadores. O Fluminense não se deu bem no Campeonato Brasileiro, o Fluminense começou a perder ponto. Ele não poupou praticamente, ele só foi poupar no jogo contra o Sport, que foi próximo ao jogo contra o seu Portenho, e que o Fluminense ganhou. Foi a última vitória do Fluminense, né? Acho que foi contra o Flamengo, contra o Sport. É tanto tempo que eu nem lembro mais. Eu sei que o Fluminense viu também do Cuiabá e do Santos, são 4 vitórias, né? E 3 delas por 1-0, né? Então tem muito tempo. O jogo contra o Sport ainda foi uma vitória com o time misto, né, do Fluminense.
Então, assim, é muito pouco, né? E o Fluminense acabou perdendo jogadores nesse meio tempo, né? Porque o Roger não mudou o esquema, ele poderia ter mudado o esquema nesse meio tempo, não mudou o esquema, continuou com aquele esquema de sacrificar os pontas. Em alguns momentos o Luiz Henrique se lesionou, o Gabriel Teixeira acabou de se lesionar, o Caio Paulista principalmente acabou se lesionando, que é uma peça que o Roger não poderia perder. Porque o Caio Paulista era o único jogador que entendia o Roger e ao mesmo tempo ele tinha um estilo de jogo que diferenciava o time, né? Dava uma cara diferente porque ele tinha uma velocidade, uma arrancada e estava no momento que tudo dava certo para ele. E a gente não tem isso, né? Acho que o Fluminense é o único time do Brasil que, teoricamente, somente uma posição do gramado, do campo, do time tem jogadores lesionados, que é o ataque, né? A gente viu, por exemplo, São Paulo, que é o time que tem 200 jogadores lesionados, né? Mas são de posições distintas. O Fluminense não, só tem jogadores de ataque lesionados. Sem contar o Bobadilha também, teve o John Kennedy com a questão do Covid. O Fred se lesionou. Quantos jogadores de ataque se lesionaram nesse meio tempo? Isso não é normal, tá? Isso não é normal. E ficou de uma maneira de que não tem mais como defender o Roger, né? 4 derrotas seguidas no Brasileiro e o empate com o Barcelona nesse meio tempo. Marcou 2 gols, né, contra o Barcelona na Libertadores e acabou sofrendo 2 gols também, mas no Brasileiro, nos últimos 4 jogos, ele só marcou 2 gols, que foi no jogo de ontem, e tomou 5 gols, né? É um número muito ruim de um time que há um tempo atrás ficou um bom tempo sem tomar gol, né? Ficou um bom tempo sem tomar gol e ficou um bom tempo também sem perder, né? E o trabalho do Roger só foi desmoronando aos poucos. Se a gente for pegar o jogo de ontem, a ideia do Fluminense era até interessante, né? Porque você povoava um pouco mais o meio de campo, você tinha um pouco mais de técnica também no meio de campo, você teoricamente deveria sacrificar um dos lados, já que o Gabriel Teixeira não jogaria, né? E ele ficaria com espaço a ser preenchido por vários jogadores. Não foi preenchido por vários jogadores, foi preenchido somente pelo Iago, né? E o Luiz Henrique jogando nessa ponta esquerda, que você vê a montagem do mapa, né, do time, da alienação do time. Você deveria ter o André como primeiro volante, Martinelli e Iago jogando um pouco mais adiantados, com o Ganso na frente dos 3, e tendo o Luiz Henrique formando o ataque com o Abel. Mas não teve isso, porque o Luiz Henrique ficou mais preso pela lateral, né, pelo lado direito, o lado esquerdo preenchido pelo Iago, então não adiantava nada, porque o Ganso tinha que preencher a posição do Iago, o Iago também teria que ficar se matando, né? Ele e o Martinelli, que são 2 jogadores que já se matam o tempo todo, porque geralmente tem o Nenê no time, né? Então, e você também faz com que os jogadores não tenham o mesmo rendimento de outrora, né? A única boa notícia de ontem foi o André. Foi a única notícia muito boa do Fluminense, porque o restante foi um horror. Se a gente for pegar o começo do jogo, a estratégia era boa se o time não sofresse gol. O time sofreu gol muito rápido, né? E é uma forma bizarra o primeiro gol, né? Porque o time do Inter vai tocar a bola de uma forma também muito lenta, mas ele vai tocando a bola, o Cuesta vai sair, né, carregando a bola e cruza para o Edenilson. O que mais me irrita, porque eu vejo pessoas falando do Martinelli. Só que, cara, o Martinelli não deveria estar dentro da área. Era para o Martinelli estar nessa beirada aqui, tentando roubar a bola no meio de campo, né? E o Martinelli está dentro da área, assim como foi no jogo contra o Barcelona. Isso não existe. Não é para o Martinelli estar naquela função ali. O Samuel Xavier fica na quina da área e não tá marcando ninguém aqui na ponta, porque já tem o Luiz Henrique aqui na ponta marcando. Isso não existe. Então o Samuel Xavier marca quem? O rebote? Ele vai esperar o rebote? Sendo que o Nino tem um jogo aéreo que não é bom. Nas Olimpíadas, se a gente for olhar, o Nino tinha essa dificuldade com o jogo aéreo. No ano passado ele teve muita dificuldade com o jogo aéreo. O Lucas Claro também, a questão do posicionamento dos dois são bem ruins, né? O Fluminense vinha tomando muitos gols em falhas individuais, mas no chão. Mas nos últimos 2 jogos, o jogo aéreo foi o crucial contra o Fluminense, né? Porque também o esquema do Roger, como você tinha os pontas ali o tempo todo marcando, até que o time adversário não tinha tanta oportunidade de cruzar. Mas nesses últimos 2 jogos, isso não foi acontecendo, né? O time foi tendo um pouco mais de liberdade no sentido de marcação, né? Teve uma estratégia um pouco mais diferente contra o Barcelona, tentando ter um pouco mais de bola,
né? Diferentemente das outras partidas que o Fluminense deixava a bola no pé do adversário. E o Edenilson cabeceou sozinho, né? Que é um volante. E é o que eu reclamava lá atrás, falava, gente, o Martinelli e o Iago não entram mais na área do adversário. Com o Marcão, o Iago e o Martinelli, eles marcavam gols. No futebol moderno, temos vários times com vários jogadores marcando. Né? Você for pegar o São Paulo, o Luan fez contra o Palmeiras na Libertadores. Marcou na final do estadual de fora da área, jogador que arrisca. O Atlético Mineiro tem o Zarate com o Jair está sempre fazendo gols, né? Por exemplo. Então é uma situação que o Flamengo tinha o Gerson, né? Que quando estava jogando ele entrava dentro da área, fazia os gols, né? Então a gente não está tendo isso no time do Fluminense. No primeiro tempo não vai ter tantas oportunidades como no segundo, né? O Inter ele vai começar a explorar o contato do Fluminense, que o Fluminense vai querer jogar, vai querer marcar um gol, o time começou a ficar muito ansioso, tinha até mais posse de bola, mas o time do Fluminense estava muito ansioso em campo, né? O Internacional começou a ter trocentos contra-ataques. E o time do Internacional, para criar jogada, não tinha um camisa 10 como um Ganso. Mas como a marcação do Fluminense não estava tão ruim, todos os jogadores estavam conseguindo criar. Patrick, Edenilson, o Tyson estava tendo muito espaço. Cara, você não pode dar espaço para o Tyson. Você é um jogador de velocidade. Né? E o Yuri Alberto, o Rodrigo Lindoso se aventurando também em criar jogadas. O time do Inter estava tendo muito espaço. Né? Teve uma jogada que o Tyson vai até driblar o Marcos Felipe e o Nino vai tirar. Né? E foi no contra-ataque. Porque como você tem o Iago na ponta, o Ganso mais voltado ao meio de campo, né? E o Martinelli também tentando jogar de qualquer maneira, porque o Martinelli também caiu muito de rendimento, e só o André ali fixo, o André não vai conseguir sozinho dar conta de 3 jogadores, 4 jogadores, né? Então o Fluminense esteve muito perto de tomar o segundo gol, mas o time vinha tocando a bola, o time vinha tentando ter mais posse de bola, né? A ideia da escalação era muito boa, mas o time também tomou muito gol, o gol muito cedo, né? E o gol do Fluminense vai sair desde da bola que vai ser iniciada pelo Marcos Felipe, a bola vai sair, o time vai tocando a bola vai chegar no Ganso, né? O Ganso vai ficar um pouco mais plantado aqui no lado direito, ele vai dar um passe para o André já tinha conseguido no primeiro tempo fazer várias jogadas de efeito, algo que o Martinelli não vem fazendo, né? E o Martinelli tem um outro defeito, que ele sempre tira o pé da bola, né? Ele não consegue num facão ou numa jogada de dividida ganhar. O Martinelli não ganha divididas. E o André não tem esse medo de tirar o pé da bola ou de sofrer uma falta ou alguma consequência de uma jogada. E o André vai conseguir, na sua personalidade, se desvencilhar de 2 jogadores do Inter, vai encontrar o Iago, que já não vai estar mais na ponta direita. O Iago vai aparecer como elemento surpresa, entrando entre o Moisés e o Cuesta, né? E vai finalizar muito bem. Porque o Iago nos últimos jogos, ele vem até tentando finalizar de fora da área, mas o Iago não estava pegando bem na bola, estava isolando a bola, né? E ontem ele conseguiu fazer a jogada totalmente certinha, foi uma jogada bem cronometrada, bem certeira. Ele vai tirar do Daniel, né? Que é um goleiro que vem fazendo defesas difíceis no campeonato, se não me engano ele está no índice, ele está em primeiro ou segundo lugar, e vai empatar o jogo. Era um momento muito bom para o Fluminense, que era o final do primeiro tempo, né? O Iago ainda teve mais uma oportunidade antes de terminar o primeiro tempo, que ele dá um balão no jogador do Internacional, ele vai tocar para o Abel vai perder a oportunidade, né? O Abel, ele é um jogador que gera muitas oportunidades, mas nem sempre tem a conclusão. E é difícil, porque o Fred, né, geralmente ele acerta a conclusão dele, mas o Fred tem poucas oportunidades, porque ele não tem mais a idade, né? Não tem mais o físico ajudando. Então dificilmente o Fred ontem venceria uma disputa que o Abel ganhou, né, do jogador do Internacional. E ele vai perder, o Daniel vai também fazer uma boa defesa, vai deixar a perna e vai fazer a defesa. E aí você tem intervalo, né? O Fluminense até volta um pouquinho melhor no segundo tempo, né? O Fluminense vem tocando a bola, vem tentando achar as melhores jogadas. O Iago novamente vai aparecer ali na frente, vai dar um passe pro Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique tivesse um pouco mais de calma, ele poderia ter rolado para a área, mas ele não, ele vai dar um chute muito forte. Ele vai acertar o goleiro, a trave, né? E a bola ainda vai tocar nele novamente, vai para a linha de fundo. Era uma jogada que o Luiz Henrique deveria ter um pouco mais de calma, e ele foi muito afobado, ele acabou explodindo a bola, né? Chutando a bola de qualquer jeito, usando mais a força do que o jeito.
ele estava num chute mais em diagonal, né? Um outro jogador mais qualificado nesse sentido, né, de finalização, não estou dizendo que o Luiz Henrique não seja qualificado, né? Ele tentaria pegar de trivela, né, de 3 dedos, e chutaria no canto oposto do goleiro, ele tentou chutar em cima do goleiro, né? E ali o Fluminense fez a oportunidade, 1 minuto depois, novamente do lado do Samuel Xavier, o Cuesta novamente vai sair jogando com uma tranquilidade absurda, e ele vai acabar achando o Moisés, que é um ponto fraco do Internacional. Eu até participei do Intercast, né, ontem, e a gente falava, né, o time que errar menos vai acabar vencendo a partida, o jogo deve ser muito pautado nas costas ou do Moisés ou do Egídio. Acabou que o jogo foi pautado totalmente, né, mais pelo meio de campo, pelo lado do Fluminense, e pelo lado do Internacional foi mais pautado em cima do Samuel Xavier, que fez uma partida horrorosa, o pior jogo dele pelo Fluminense. Os gols do Inter, praticamente 3 foram em cima do Samuel Xavier, né? E o cruzamento vai ser perfeito. O Martinelli novamente vai estar ali na pequena área, né? E você não pode deixar o Yuri Alberto fazer o gol que ele fez, né? O Marcos Felipe não vai ter reação, vai ser um cruzamento muito forte, um cruzamento rasteiro, que é tipo o que o Arana gosta de fazer, né? E o Yuri Alberto vai aproveitar e vai fazer o segundo gol. É aquilo, o Fluminense vai tentar, né? Vai ter algumas oportunidades, né? De tentar ingressar na área do Inter. Só que o Inter vai começar a jogar de uma forma mais recuada, vai tentar aproveitar o que ele fez no primeiro tempo, matar o jogo no gol de contra-ataque. Ele não consegue, né? Tanto que o Ganso vai tentar finalizar de fora da área, por exemplo, né? Para você ver a situação que a gente se encontrou. O Marcos Felipe também vai fazer uma defesa ainda no chute do Yuri Alberto, né? Num desses contra-ataques que o Internacional tentou. O Marcos Felipe vai conseguir tirar com o pé também, parecido com a defesa do Daniel. E aí o Fluminense vai mudar tarde demais. O Roger vai mudar o time aos 36. E aí é aquela questão, né? Ele coloca o John Kennedy na ponta, o Matheus Martins na mesma ponta, né? E vai colocar o Nenê em campo. Ele vai tirar o Martinelli e o Iago. O Iago era o melhor jogador do time do Fluminense. Ele vai tirar o Iago, da mesma forma que ele tirou o Luiz Henrique no último jogo. Ele sempre tira o melhor jogador do Fluminense de campo. É uma coisa inacreditável. É um anti-vitória do Fluminense. E vai tirar o Luiz, que ontem já não teve tantas oportunidades, né? Como ele contra o Barcelona era o melhor em campo. Acaba que 2 minutos depois o Fluminense vai fazer um gol. Muito mais aí foi uma felicidade do Egídio, porque o Nenê vai fazer o cruzamento, o Cuesta tira. O Egídio vai ter um pensamento muito rápido de tirar a força da bola, né? Mas o suficiente para poder encontrar o Nino, e aí o Nino vai fazer o gol. Se o Lucas Claro, ano passado, ele teve um alto número de gols, esse ano ele não fez nenhum, e o Nino fez mais um gol, né, pelo Fluminense. É bom que, pelo menos, ele conseguiu ajudar ofensivamente, porque defensivamente, ele depois que voltou das Olimpíadas, ele não voltou bem, né? Eu não sei se ele ainda está sentindo o cansaço dos Jogos Olímpicos, ele também não teve muito tempo para descansar, a viagem foi longa, teve um fuso horário quase de 1 mês, mas isso não é justificativa, né? O Nino está em campo, e até o primeiro gol do Fluminense contra o Barcelona ele vinha jogando bem, né, no chão. Mas ele é zagueiro, ele tem que ser zagueiro, tem que se comportar como zagueiro dentro da área, e ele tem que estar ali para tirar, se posicionar bem. E aí o Nino vai empatar, né? E é aquilo, né? O Roger vai acabar mudando de novo, né? Antes disso, o Inter vai ter mais uma outra oportunidade com o Cuesta, que a bola novamente entra na área do Fluminense, aí a zaga tira, mas não tem ninguém na recomposição, o Cuesta chuta para fora, né? Quase na pequena área. E aí o Roger vai mexer no time. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o Bobadilha em campo, né? E vai colocar o Wellington. O Wellington é um tipo de jogador que, cara, se você coloca em campo, você está querendo jogar contra a torcida. Você não está querendo jogar junto com o time, né? E ele acaba colocando o Wellington em campo, que é um jogador pesado, e acaba colocando o Bobadilha em campo, que é outro jogador pesado. Ele vai tirar o Abel e o Ganso. O Ganso não fez uma partida ruim, na minha opinião. Ele vai até, no segundo tempo, ele vai encontrar um passe muito bom, né, que é um passe de Ganso de 2010, 2011. Né? Só que o Ganso é aquilo, né? Ele dá um passe desse, mas ele não vai acompanhar a jogada, né? E é muito disso, a gente acaba perdendo um jogador nesse tipo de ataque. Por mais que ele tenha dado passe, ele seja um jogador diferente, ele não acompanhou a jogada, esse passe longo que ele deu. E a gente fica com uma opção a menos, né? E sem contar que o Ganso geralmente não traz sorte para o Fluminense, que é pior, né? Que ele acaba não tendo muitas oportunidades porque o time não ganha, né? E tem essa situação do Casares também, né? Porque quando o Nenê geralmente é o intocável. Quando o Nenê
sai, entra o Casares. Quando o Casares joga de titular, o Fluminense não ganha. O exemplo, o jogo contra o Corinthians, que ele até fez gol. O jogo contra o Júnior Barranquilla, que ele teve muitas oportunidades no começo do jogo. O Fluminense teve oportunidades, o Fluminense não marcou e acabou perdendo no Maracanã. O Casares e o Ganso não conseguem fazer o time vencer, né? Tudo bem, isso não é uma culpa exclusivamente deles, né? Mas é uma questão de azar mesmo, né? Enquanto o Nenê geralmente joga mal, mas decide. Foi um jogo, por exemplo, contra o Santos, né? Foi a última vitória do Fluminense no Rio. E isso aí já vai fazer 2 meses, né? Que a bola vai cair no pé dele e ele vai concluir muito bem, né? Só que o Roger vai mexer novamente, né? E mexe mal de novo. E acabou que o Inter vai aproveitar novamente nas costas do Samuel Xavier, porque o Heitor vai mandar um lançamento muito longo. Só que o Samuel Xavier fica plantado novamente ali na quina da área e o Matheus Martins muito que não acredita que o Cuesta vai conseguir pegar a bola. O Cuesta pega a bola, ele dribla o Matheus Martins estava frio no jogo e não tem muito de marcação, ele vai acabar sofrendo um drible, o Cuesta vai correr de direita. E o Edenilson vai fazer mais um gol. É uma questão, você toma um gol aos 47 do segundo tempo, né? Você tinha outras opções para colocar em campo, até o próprio Calegari podia fazer aquela função ali como volante, mas você não coloca o Wellington, né? E você também, você coloca o Bobadilha em campo, você também não quer ganhar o jogo, porque você tem que, já que o Inter vai para cima de você, o Inter teve a oportunidade com o Esquile também de fora da área, cara, você vai colocar jogador de velocidade para aproveitar. Mas ele coloca o John Kennedy na ponta, que deveria jogar naquela função que o Bobadilha entrou, e coloca o Matheus Martins. Então, assim, o time do Roger, há um tempo atrás, ele melhorava no segundo tempo. Agora, nem isso. O time do Fluminense acaba virando uma zona, né? E você vê que o técnico ele acaba perdendo o elenco, né? Você vê o Ganso na saída de campo falando da forma como o time toma os gols. É uma verdade. Você vê que pelos bastidores do jogo contra o Barcelona, que o elenco se contenta com pouco e vê que os próprios jogadores veem que não conseguem extrair o melhor porque o Roger não tem mais o que ter de melhor com o Roger. Essa é a verdade. Eu não gosto de ficar perseguindo o técnico, mas é o que está acontecendo, né? E o Fluminense vai tomar mais um gol do Guerreiro. É inacreditável você tomar um gol do Guerreiro, que está acabando de voltar de lesão. E da forma como tomou, né? O Guerreiro vem carregando a bola do meio de campo até fazer o gol e encerrar a partida, né? Num jogo que, assim, mudou bastante durante... Foi um jogo contra o Barcelona. Teve vários jogos dentro de um jogo, né? E um time que ou sonha em ganhar Libertadores, né? Ou queira ter uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, não pode se dispersar desse jeito. Não pode tomar 2 gols que tomou, né? Contra o Barcelona tomou 2 gols em pouco tempo, espaço de tempo, né? Teve uma mudança no espaço de tempo. E ontem é a mesma coisa, você não pode ter uma desconcentração enorme como o Fluminense teve, né? E é um time que vem errando, vem tendo erros individuais em domínios, em passes, né? Em criação de jogada. O Egídio ontem totalmente desconcentrado numa bola que a bola é para fora e ele mete a mão na bola com a bola em campo. Isso é um lance de pelada, cara. Isso não é um time de profissional sério, entendeu? A gente não vê o mínimo de futebol no Fluminense. A gente fica muito chateado. Eu sou um cara que ama o futebol acima de tudo. E ainda mais no jogo num domingo, né? 8h30, cara, que você vê La Liga, Premier League, você vê vários campeonatos no mundo inteiro e você termina para ver teu time praticar o anti-futebol, né? E era o tipo de jogo ontem que se o Fluminense ganha, ele ganha o jogo atrasado, ele pularia da posição que ele está, ali na intermediária para baixo, para a 7ª posição, né? Porque o campeonato ainda te dá isso. Só que não, o Fluminense parece que ele vai brigar pelo rebaixamento, né? E aqui, se você permitir deixar o Roger no Fluminense, eu ainda sinto que o Fluminense pode passar com o Barcelona. Mas se o Fluminense passar do Barcelona, o Roger vai ter um bom tempo até o jogo contra o Flamengo, vai ter um bom tempo até o jogo contra o Atlético Mineiro e não vai aproveitar. Era o momento de mudar agora. A gente não consegue ver uma mudança do Roger. Ele até tentou ontem enganar dizendo que tinha mudado o time, mas ele não mudou o time. Ele não mudou o time. Ele só colocou jogadores mais técnicos no meio de campo. Nada mais que isso. Mas o time não teve velocidade, o time não criou tanto e ficou por isso. Mais uma derrota, né? Que é muito grave a situação do Fluminense no campeonato. Não ganha em casa, não ganha fora, 4 vitórias só, né?
o time ficou um bom tempo sem perder, e depois que perdeu para o Atlético Goianiense, acabou perdendo várias partidas ao mesmo tempo. Se não abrir o olho, vai ficar igual 2013, vai ficar igual 2008, perdeu a Libertadores, achava que ainda tinha meio primeiro turno para disputar no segundo turno, o time demorou para reagir, teve várias mudanças de técnico, e o time só saiu na reta final do campeonato, né, em 2008. Em 2013, o time saiu da Libertadores, ainda estava no começo do campeonato, né? O Fluminense ainda teria tempo suficiente, chegou até a beliscar a parte de cima do G4, até começou o turno também beirando o G4, mas ficou um bom tempo sem vencer e brigou pelo rebaixamento até a última rodada. Eu vi pessoas falando, não, mas não dá tempo, porque o campeonato desse ano tá maluco. A gente já tá, no primeiro turno já acabou. E isso que o nível de pontuação é mínimo, é baixo, tá? O nível do Campeonato Brasileiro desse ano é o pior. Se o Fluminense, por exemplo, não estivesse disputando outras competições, era para estar brigando pelo título, né? Porque o nível é muito baixo. Você tem vários times jogando futebol ruim. Você tem o Atlético Mineiro e Palmeiras, que são os times que têm mais grana, disputando já a parte de cima. Tem o Fortaleza e o Bragantino, né, que tem uma estrutura sólida de jogo, com técnicos que não são conhecidos, técnicos que as pessoas não davam muita coisa e fazem um trabalho muito bom, sendo que o Bragantino está na Copa Sul-Americana, né, e venceu o jogo dele. O Palmeiras e o Atlético Mineiro estão na Libertadores e provavelmente vão para a semifinal e vão se encontrar, e eles estão na parte de cima do campeonato. Então, assim, o Fluminense está disputando duas competições que outros times também estão disputando, né? Então, qual é a desculpa? Não tem mais desculpa, né? E a gente fica nesse sofrimento, nessa tristeza. A gente não, na quinta-feira, para o jogo contra o Barcelona, eu só fui tendo motivação, né? Que era um jogo de Libertadores, próximo ao começo do jogo, cara. Um jogo de quartas de final de Libertadores. É o jogo mais importante do Fluminense nesses últimos 8 anos. E não parecia. Então não parecia. Porque você só espera o pior. Aliás, eu espero ser surpreendido, né? Porque o melhor eu não espero desse time do Fluminense. Então, assim, é um momento muito ruim. Há um tempo atrás, eu falei, o Fluminense vai ter que, em algum momento, vai ter que preferir alguma competição. A gente teve na Copa do Brasil uma sorte de pegar o Criciúma e na Libertadores de pegar o Cerro Porteño. Mas só que a sorte, cara, você pode ter a sorte ao teu lado num jogo, né? Em 2 partidas seguidas, mas você não pode ter a sorte ao teu lado no campeonato inteiro. Isso não existe, né? Isso não existe, entendeu? Tem que ter um pouco de competência, tem que ter aquela coisa, nós jogamos bem, o time nem entra em campo para ganhar, né? Mostrando que vai ganhar, igual mostrou contra o Bragantino, contra o Cerro Porteño lá, contra o River Plate. Isso não existe mais. Hoje o time não treinou, o Internacional ganhou ontem, já treinou. Mas pô, o Internacional não viajou. Cara, o Internacional só joga no final de semana que vem. Ele poderia muito bem ter dado folga hoje e amanhã. Não deu folga. O Fluminense teve folga, o Fluminense poderia ter treinado de tarde. Era para ter dando, do jeito que o Fluminense estava jogando, era para ter dando de noite. Mas não treinou, né? E a gente fica muito triste pela situação, né? Porque a gente vê que a diretoria também não aparece. O Angione não aparece, o Mário não aparece, o Mário só aparece nos bastidores quando o Fluminense ganha, né? A torcida não está podendo pressionar ainda por causa da pandemia, não está podendo ter jogo, e a torcida fica nas redes sociais, né? Faz barulho, já teve organizada entrando no clube, né? Entrando no CT, pressionando, e nada muda, né? E os jogadores vivem num mundo paralelo achando que com frases motivacionais vão motivar a torcida. Cara, o que motiva a torcida é raça, disposição, é meter a porra da bunda no gramado e se esforçar pelo time, sangrar pelo time, fazer o que for pelo Fluminense, fazer o mínimo, que é jogar futebol. Eles são bem pagos para jogar futebol, são pagos em dia para jogar futebol. A torcida do Fluminense não deixou de acreditar no time. O Fluminense não perdeu praticamente sócios na pandemia. A torcida do Fluminense vem fazendo várias campanhas nas redes sociais, né? Não importa o que seja. Na Libertadores é um dos times que está lá em cima, na América do Sul, né? Vem comprando camisa, vem procurando camisa na internet, colocando o patch da Libertadores, acreditando, né? No fundo a gente acredita. Lá dentro do nosso coração a gente acredita.
né? Mas quando vê o time jogando, a gente não consegue ter isso, né? É muito aquele torcedor passional. A gente é um torcedor passional, né? Mas a gente não consegue ver uma perspectiva de melhora, né? A gente tem esse jogo difícil com o Barcelona, que perdeu no Campeonato Equatoriano nesse final de semana, mas praticamente não jogou com o time titular. E também tem isso, né? O Fluminense do Brasileiro, nem que o time misto ou reserva jogou. Porque quando você coloca reserva, como foi contra o Sport, cara, todo mundo quer dar vida, todo mundo quer chegar e quer mostrar alguma coisa diferente. Se você coloca o time titular, que está mais pensando na Libertadores, ou que a maioria dos jogadores não estão jogando bem, cara, o que você vai jogar contra o América Mineiro? Vai colocar todo mundo em campo e você vai fazer aquela partida vergonhosa que fez contra o América Mineiro? Né? Por que você não entrou em campo contra o América Mineiro com o time todo reserva? Colocou até o Fred em campo. E o time fez uma das piores partidas que eu já vi do Fluminense na minha vida. Um jogo entediante pra caralho. Cara, naquele jogo lá colocava Kaique, Kaique, Matheus Martins e John Kennedy. O Abel, o Bobadilha. Você colocava o Ganso, colocava o André e o Calegari. Você dava o Roger só poderia ter um outro tipo de ideia se ele tivesse uma outra tática ou tivesse outro time jogando. Não tem. Ele poderia ter tentado isso lá atrás. Não conseguiu. Vem jogando com o time titular, vem perdendo titulares, o time não vem ganhando e vai criando uma bola de neve. O time não está motivado. Você vê isso de uma forma clara. Você vê nos bastidores, vê nas entrevistas. Isso está muito claro, né? E você vê uma diretoria que cala a torcida, que paga para colocar mosaicos vergonhosos. Eu montei mosaico já com torcida. São horas e horas e horas com a torcida ali, uma boa vontade, né? Deixando de passar um final de semana com a sua família para poder montar mosaico, né? E você não pode tirar uma briga, um descuido que teve e deixar a torcida fora do estádio, porque a torcida pode colocar uma faixa de repúdio, né? E pode ter essa faixa censurada, né? Então, que diretoria democrática é essa? Um presidente que já assinou um manifesto pela democracia lá atrás contra o governo federal? Isso não tem lógica, né? Você vai ser ditador aqui e fora do Fluminense você vai falar o que você quer. Você tem que ter coerência, né? E não está tendo coerência, né? Eu não quero mais me estender porque eu estou super chateado, né? Não pude gravar os outros vídeos, fiquei também muito chateado por isso, mas eu não consigo esconder a minha revolta com o antifutebol do Fluminense, mas eu no fundo não acredito que o Fluminense possa passar, né? E se passar, o Roger vai continuar. Eu não quero que o Fluminense perca por Roger cair, tá? Eu tô deixando bem claro. Mas a gente não consegue ver um Fluminense indo além disso, principalmente porque vai pegar o Flamengo, né? E aí é uma outra situação. Aí Deus teria que ser muito bom com a gente, não virar as costas em nenhum momento, deixar todos os problemas do mundo de lado e virar pra gente. Aí o Mário pode passar numa entrevista e falar: não, mas o Roger ganhou 2 Fla-Flus esse ano, né? Ganhou um Fla-Flu com o Flamengo time C e ganhou no Brasileiro, sendo massacrado pelo rival e no fim fazendo 10 minutos bons e ganhando o jogo. Isso não é Fluminense, né? Isso não é o que a gente ama, o que a gente respeita, o que a gente quer pro Fluminense. É um dos anos mais importantes dos últimos anos e a gente está tendo um técnico muito ruim, né? O Roger pode ganhar Libertadores e pode dar uma reviravolta do caralho e o Fluminense ganhar Libertadores, entendeu? Eu posso lá na frente elogiar, mas eu não consigo vislumbrar isso, não consigo imaginar essa cena, né? E agora a imprensa vê que o Roger perdeu tudo, enquanto os influenciadores da torcida do Fluminense vêm falando, vêm massacrando, e você vê que até as mídias, né, os sites do Fluminense que são fechados com a diretoria não tem uma opinião entre eles ali falando do time, né? São só notinhas básicas, né? Então é isso, né? Quando você consegue um cargo no clube ou quando você consegue como posso dizer, né? Um pouco de privilégio, você meio que muda a sua personalidade. É por isso que eu nunca tentei nada no clube, com as pessoas que trabalham no clube, mas eu prefiro ter minha opinião aqui, né? E lá na frente poder falar: porra, né? Eu errei ou não, mas é o que acontece, não vou mais me prolongar. Torcer para quinta-feira acontecer uma parada, né? Que seja totalmente diferente, que seja uma mudança que tenha sido contra
O River, por exemplo, né, que depois de perder para o Flamengo, o Roger acabou mudando meio time e o time funcionou, né? E eu acredito que vai ter essa mudança porque eu ainda acredito que se perder o Roger caia, que aí, se não acontecer isso, vai ser caso de impeachment no Fluminense, né? Enfim, é essa aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.